Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32. Ontem nós iniciamos a exposição dessa passagem e nosso título é Destrua o seu bezerro de ouro. Amém? Destrua o seu bezerro de ouro. Nós estamos já há algum tempo, e creio que ficaremos mais algum tempo, falando sobre as bases do cristianismo. E nós estamos agora, como eu disse ontem, quero fazer apenas um pequeno apanhado, falando um pouco a respeito da justificação. Uma das principais diferenças entre por assim dizer, o cristianismo do catolicismo romano para o cristianismo dos evangélicos é justamente esse ponto. A justificação pela fé, que é demonstrada na Bíblia, e que foi inclusive um dos principais pontos da cisão entre o católico e o protestante, e os católicos que defendem que a justificação é pela fé e pelas obras, ainda hoje no seu catecismo. Então nós temos falado da justificação pela fé, mas 500 anos se passaram na história da Reforma Protestante e nós temos percebido algo que já havia sido anunciado pelos apóstolos, que muitas pessoas usariam essa graça de Deus como motivo de libertinagem. E muitas pessoas abraçam essa ideia de justificação pela fé para viverem vidas ímpias, viverem vidas completamente discordantes do modelo que a palavra de Deus nos apresenta e ainda assim falarem a respeito desse princípio bíblico que é a justificação pela fé. Então, a justificação pela fé, para muitos, virou o que nós estamos estudando aqui, um bezerro de ouro, onde essas pessoas, elas se arrodeiam para beber e comemorar, quando na verdade o que elas fizeram foi um ídolo. Então, ontem nós começamos a descrever essa parte tão triste da narrativa da história do povo de Israel. Quando eles saem do deserto, Moisés vai ao monte buscar direção de Deus para o povo, como todo líder deve fazer. Das marcas principais de um pastor é que ele deve ouvir a voz de Deus para conduzir o seu povo. E Moisés assim fazia. Enquanto Moisés está no monte e ele está ouvindo diretamente de Deus uma série de diretrizes, o povo não aguenta mais esperar e pede àquele que ficou responsável por tomar conta do povo, Arão, irmão de Moisés, que faça para eles um bezerro de ouro, um Deus que eles possam ver, pegar e seguir. E uma das coisas mais interessantes, irmãos, como nós vemos a proximidade da falsa teologia com aquilo que aconteceu no passado, no Antigo Testamento, assim, não existe nada novo debaixo do céu. Toda essa teologia da prosperidade que nós vemos hoje, todo esse posicionamento das igrejas, como se o dinheiro fosse a coisa mais importante do mundo, isso não é nenhuma novidade. Isso sempre existiu no meio do coração do homem afastado de Deus. Ele sempre vai buscar segurança nas coisas materiais. Então a gente observa, por exemplo, aqui, antes mesmo da gente começar a exposição do texto, por que o bezerro? Porque o bezerro, irmãos, era um sinal de prosperidade. O bezerro era um sinal de fertilidade. E nós estamos falando aqui de um povo que vivia essencialmente da agricultura e pecuária. Então, o que eles precisavam para serem prósperos? De fertilidade. E os seus rituais de fertilidade existiam, inclusive, atos obscenos e imorais, porque eles acreditavam que, por meio desses atos obscenos e imorais, Deus os abençoaria. Olha que coisa louca. Inclusive, esse nome, prostitutas pactuais, se você for para o original, significa prostitutas sagradas.
mulheres que ficavam no templo para se prostituírem, no intuito de que quem tinha relacionamento com elas era abençoado. Olha que coisa louca. É tudo isso que está por trás aqui do bezerro de ouro. Que muitas vezes, num olhar superficial, a gente não percebe como a nossa igreja moderna tem abraçado essa mesma teologia. E aqui a gente vai ver no capítulo 32 que Deus exige daqueles que se professam verdadeiros cristãos um posicionamento firme contra essa teologia maldita e contra aqueles que a abraçam, mesmo que de maneira disfarçada. Então, eu queria começar com vocês hoje. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1. Ontem nós lemos dos versículos 1 ao 3, se eu não me engano. Mas eu quero fazer a leitura a partir do versículo 1, não somente para que a gente tenha uma melhor compreensão do texto, mas porque alguns irmãos que estão aqui hoje não estavam ontem. Versículo 1 do capítulo 32 do livro de Êxodo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou as orelhas das argolas e as trouxe a Arão. Aqui a gente vai perceber que, para que você, ontem a gente falou sobre isso, eu só estou relembrando, para que você viva debaixo de uma igreja falsa, de um falso evangelho, você vai ter que pagar. Mas a gente vai perceber que o pessoal não acha ruim. Eu nunca vi ninguém reclamando dessas falsas igrejas, de quanto dinheiro eles gastam nelas. Muito pelo contrário, né? Eles falam disso com bastante orgulho, inclusive. E a gente vai perceber que, para nossa vergonha, no nosso caso é tão diferente. Como nós somos pessoas tão avarentas, tão, às vezes, despreocupadas com a obra de Deus e com aquilo que, por Deus, é requerido de nós. E a gente vê que as palavras de Jesus, cada vez, elas são mais necessárias de serem lembradas. Quando Jesus diz: olha, os servos das trevas são mais prudentes no meio da sua geração do que os servos da luz. Aqui nós vamos ver pessoas que estão se preparando para adorar um ídolo, para criar um ídolo, e elas, porque não tinham dinheiro assim, do ponto de vista palpável, elas pegam o que elas têm, brincos, argolas, tudo que tem de ouro, e dão. Que o que elas querem é o seu ídolo. E a gente vai perceber que é assim hoje em dia, infelizmente. Nesse universo da pandemia, muitos pastores têm adotado esse tipo de estratégia. Olha, Deus exige de nós um sacrifício para que Ele te proteja do coronavírus, para que sua vida esteja em segurança, para que você fique bom, e qualquer coisa semelhante a isso. E as pessoas não têm nenhum problema de se desprenderem dos seus bens materiais, desde que isso seja feito para a homenagem de um falso ídolo, de um falso Deus, de um ídolo. E aqui a gente vai ver, é isso que Arão fala: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. E a gente vai perceber que na igreja, infelizmente, é assim. Muitas pessoas, elas têm sempre, eu falei sobre isso ontem, recursos para fazer aquilo que na sua mente eles acham importante. A gente estava falando ontem, eu e o irmão José, a gente saiu da igreja ontem, o culto terminou aqui 9h30, mais ou menos, não foi? Um pouco antes. A gente saiu da igreja ontem 11h30, conversando. E a gente estava, uma das coisas que a gente conversou foi justamente sobre isso. Como a gente tem vivido numa sociedade, a nossa igreja, infelizmente, não está longe disso, aonde cada vez mais a mensagem de Ageu é necessária de ser relembrada também. O povo, nesse momento de pandemia, qual é a preocupação principal dos evangélicos? Qual é? A sua economia e a sua saúde.
Eu quero proteger a minha saúde. E eu quero proteger o meu bolso. E a obra de Deus, e a mensagem do Evangelho, e aqueles ainda não alcançados que podem morrer sem o Evangelho, ainda é comigo. Eu não sou salvador do mundo, mas você está seguindo o salvador do mundo, não está? Você não é uma parte desse corpo de Cristo? Como é que você vive uma vida tão despreocupada nesse sentido? Então, devemos pensar, irmãos, talvez a sua vida possa estar, ou em breve se tornará, um saquetel furado por conta disso. Se você não aprendeu o que Jesus falou no Sermão do Monte, você, de fato, nunca vai ter entendido o cristianismo de verdade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Parece que houve uma alteração na Bíblia da maioria dos evangélicos. Buscar em último lugar o reino de Deus e a sua suposta injustiça. E antes disso, acrescente tudo que você puder à sua vida. Parece que na Bíblia dos evangélicos atuais é assim que está escrito. Como em Marcos 8. Não tente salvar a sua vida, ofereça a sua vida por amor a Cristo e o Evangelho. Na Bíblia dos evangélicos de hoje é: salve-se quem puder. E se der, enquanto você estiver gritando para longe do perigo, fale do Evangelho. Irmãos, a Bíblia não diz isso não. Mas parece que a Bíblia de alguns recebeu uma alteração diabólica. E aqui a gente vai ver, irmãos, que é o povo de Deus que viu tantos milagres, que está agora colocando Arão contra a parede. E eu falei sobre isso, que a mesma experiência que Arão passou, a gente já passou aqui. Algumas pessoas já tentaram colocar a gente contra a parede para que a gente produzisse algum tipo de teologia falsa, ou pelo menos consentisse com ela. E a gente, de maneira muito firme, tem se posicionado totalmente contra qualquer tipo de teologia que não seja bíblica e que não seja cristocêntrica, o que é o mais importante. Então, por conta disso, nós somos praticamente, os irmãos aqui sabem disso, uma igreja ilhada, né? Eu não conheço muitos, ou melhor, não conheço nenhum pastor que queira, né, nos ajudar, que queira algum tipo, né, de associação em prol do Evangelho, porque eles sabem que o nosso posicionamento aqui é um posicionamento bem radical. Ou é bíblico, ou a gente está fora. Não, irmão, mas a gente tem, em alguns momentos, a gente tem que fazer vista grossa, que eu já ouvi isso de alguns pastores. Eu falei: meu filho, eu não faço isso não. Porque eu vou ter que dar conta da alma de todas as pessoas, principalmente da minha, diante de Deus naquele dia. Imagine eu dizendo para Deus: ah, Deus, eu sabia até que eu estava errado, mas o povo estava me pedindo para fazer um bezerro de ouro, eu fui lá e fiz. O povo estava pedindo um negócio de um acampamento gospel, aí eu fiz. O povo pediu uma festividade aí de uma semana para comemorar o final da pandemia, aí eu fiz. Botei até uma boate gospel no final para encerrar. Imagine, irmão, que loucura. Bom, senhor, o povo pediu um São João sem João, e aí eu tive que fazer, porque se eu não fizesse isso, o povo disse que ia sair da igreja. Esse povo nunca foi igreja. Igreja não são números. Igrejas são almas regeneradas que adoram ao Pai em espírito e em verdade de maneira conjunta. Isso é igreja. Todo o resto é sinagoga de Satanás. Então, irmãos, tome muito cuidado, porque o que o povo está fazendo aqui é uma aberta desobediência. Perceba, irmãos, nós estamos em que capítulo do livro de Êxodo? Qual é o capítulo? Alguém aqui? Qual é o capítulo? Vamos ao capítulo 20. Eu vou fazer uma pergunta de matemática. O capítulo 20 fica antes ou depois do 32? Hein? Vocês têm certeza? Olhe, não quero pedir ajuda aos universitários. Capítulo 20 fica antes ou depois? Então significa que Deus falou antes, amém? Pronto. Eu só vou ler um versículo. Capítulo 20, versículo 3.
Não terás outros deuses diante. Não terás outros deuses diante de mim. O 4 vai falar: não farás para ti imagem de escultura. E dizer mais coisas. Eu não vou me prolongar aqui. Perceba, Deus já havia dito que não era para fazer isso. Não é para fazer isso. Não pode ser assim. Eu vou fazer algo aqui que... Deixa marcado aí o capítulo 32. Amém? Abra comigo rapidamente, se você puder, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Amém? Amém. Tem alguém aqui? Amém. E é cristão? Amém. Graças a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Pastor, cadê o bezerro de ouro? Está aqui, meu filho. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Isso é um bezerro de ouro. Por que as pessoas queriam um bezerro de ouro? Porque eles queriam ser igual às nações vizinhas. Todos aqueles povos vizinhos, quando eles chegaram lá naquela terra, tinham os seus deuses. E principalmente o bezerro de ouro era um referencial da falsa adoração egípcia. Eles haviam ficado 400 anos no Egito. E infelizmente eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eles queriam o bezerro de ouro, que era o deus da fertilidade dos egípcios, no meio deles. E o que você acha que Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios? A mesma coisa, é o mesmo princípio. Paulo está dizendo para essas pessoas: olha, um dia vocês foram ímpios, mas agora vocês são cristãos. Então não se ponham a um julgo desigual com os incrédulos. Por que você quer um Deus dos ímpios? Você é crente. Ah, pastor, mas é tão legal a falsa religião deles. Como assim é tão legal? É legal fazer algo que desagrada a Deus? Você se sente feliz com isso? Não vos ponhais, irmãos, a um julgo desigual com os incrédulos. Eu fico tão triste, né? Pessoas que a gente conhece, e aí a gente acha que conhece essas pessoas. E recentemente eu vi o Facebook de uma pessoa, e essa pessoa estava lá curtindo um pastor. Eu não sei se esse pastor é lá da região lá do Calabado, não sei. Eu sei que foi uma pessoa de lá que estava curtindo esse pastor. E aí esse pastor parece que tem uma suposta obra que distribui quentinha e tal, e ele é ligado a um vereador. Tudo isso eu descobri no Facebook da pessoa que tem lá curtido, né? E eu fiquei assustado, porque assim, a gente fala algumas coisas aqui que a gente pensa assim: meu Deus, eu acho que assim não deve acontecer, mas acontece. E eu vi isso. A pessoa pega uma quentinha, dessas quentinhas assim de marmitex, né, que chama, e está dando a um suposto sem teto e dizendo, né, como ele é uma pessoa caridosa. Mas Jesus disse que quando você fizesse alguma coisa, você tinha que fazer propaganda. Por que você botou isso no Facebook? Aí eles mostram o prato, acho que são 30 refeições que distribui. Aí mostra, dando para cada um uma foto, né? Porque isso vai virar o quê? Propaganda política na hora de pedir voto. O nome de Jesus. Quem supostamente lidera é um pastor. Esqueci o nome dele. Se eu soubesse, eu diria. Não tenho medo, não. Eles já estão querendo me matar mesmo, até gente aqui da igreja. Então. Não, mas não é esse não. Não é esse não. Eu acho que é um que é ligado a ele. Eu acho que é um Ricardo, alguma coisa assim. Meu, né? Tem o cabelo baixinho assim. Depois eu digo para vocês, fique tranquilo, eu olho e digo de noite. Então, a gente observa que o pessoal, ele não está nem aí, irmãos. Sabe, você se associa a um político que muitas vezes é ateu, é espírita. Você, sabe, não está nem aí, você se associa àquela pessoa. Uma pessoa às vezes tem que ir incrédulo.
Mas o importante é o quê? Fazer a obra. Que obra? Que obra que é importante fazer? Jesus disse: os pobres sempre temos convosco. Nossa prioridade, irmãos, não é curar a enfermidade de ninguém. Nossa prioridade não é encher a barriga de ninguém. A nossa prioridade é disseminar o Evangelho pelo mundo. Essa é a nossa prioridade. Enquanto estivermos fazendo isso, nós vamos ajudar todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, da maneira como o Senhor nos orientar. Então ele diz: não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, Paulo está fazendo uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já traz no seu próprio bojo a resposta. A resposta para a pergunta já está na própria pergunta. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Qual é a resposta? Nenhuma. Como é que duas pessoas que estão buscando coisas diferentes podem andar juntos? Se eles estão querendo... Vamos imaginar, a gente sempre pega isso aqui, porque a gente está mais ou menos no meio, entre dois pontos extremamente conhecidos da nossa cidade, que é o farol de Itapuã e o farol da Barra. Literalmente eu estou aqui nessa direção. Para a minha esquerda fica o farol de Itapuã, para a minha direita fica o farol da Barra. Vamos imaginar que um quer ir para o farol da Barra e o outro quer ir para o farol de Itapuã. Eles podem andar juntos? Podem. Eles querem ir para direções opostas. Não, mas a gente tem que andar junto. Como assim, irmãos? Pode. Que sociedade? A ideia de sociedade, irmãos, é a ideia de fazer algo de mãos dadas. Isso é sociedade. Você dá a mão a alguém e diz: vamos fazer isso junto. É como uma pessoa que diz: rapaz, vamos construir uma casa junto. Você fica com o térreo e eu fico com o primeiro andar. Rapaz, vamos cultivar um campo junto. Quando sair a colheita, 50% é seu, 50% é meu. Rapaz, vamos fazer uma sociedade para salvar os cachorrinhos de rua. Vamos fazer isso. Que sociedade pode existir entre pessoas que têm credos completamente distintos? A gente tem falado isso, não fui eu que disse, não. Se eu não me engano, São Paulo diz hoje o que diz: aquele que diz acreditar em tudo é porque não acredita em nada. Depois ele diz: ou que comunhão da luz com trevas. A ideia de luz aqui, irmãos, é a ideia de conhecimento. Você já conheceu o Evangelho. Como você se associa a pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo? E não é somente um conhecimento meramente intelectual, mas é acima de tudo um conhecimento experimental. É como eu disse a vocês, há uma diferença enorme entre saber que Jesus Cristo salva pecadores e Jesus Cristo me salvou do meu pecado. Então aqui ele está perguntando: como é que você pode ter comunhão com uma pessoa que abertamente rejeita a luz do Evangelho? Como você pode ter comunhão com uma pessoa assim? É por isso que uma das coisas até que eu conversei com o irmão José ontem foi justamente uma postura que nós aqui na igreja queremos adotar cada vez mais, de só desempenhar qualquer função como igreja pessoas que têm um bom testemunho. Porque infelizmente existem pessoas no nosso meio que têm um péssimo testemunho. Então vamos imaginar, vou dar sempre esse exemplo, né? Porque é um exemplo assim que fica na minha frente, a salinha das crianças. Então, irmã Mirella faz parte da salinha das crianças, né? Isso eu acho que é a única que faz parte, é você, né, que está aqui hoje? Pronto, é só você que está aqui hoje, né? São quantas mais ou menos? Quem mais faz parte da salinha? Ah, a Lita está ali também, a Lita. Você? Está escondida ali do lado. Então, vocês duas, são quantas? Eram quantas mulheres? Eu acho que eram 10 a 11, né? Não é mais ou menos isso a escala? 10 a 11, né? 10. Ó, vou falar de maneira muito sincera, sem citar nomes. Dessas 10, no mínimo, umas 6 não tem condição nenhuma de desempenhar esse ministério. Não tem condição nenhuma. Nossas crianças são o futuro da nossa igreja. Elas não estão aqui para ficar rabiscando um pedaço de papel e comendo comida. Elas estão aqui para aprender o Evangelho. Eu disse para vocês ontem,
Minha filha, de 10 anos, mostrou que um pastor formado em teologia, com doutorado, estava errado na sua ministração. Ela tem 10 anos. Porque ela ouve o Evangelho. Ela não vem para a igreja para ficar rabiscando um pedaço de papel e dizendo, lave a mãozinha e abraça o seu coleguinha. Pelo amor de Deus, irmão, brincadeira. Isso é uma igreja evangélica. Isso é um arraial de santos. Tem que aprender a ser crente dentro da barriga. Ágabo, já vai ouvindo. Lígia Priscila dentro da barriga estava ouvindo o Evangelho. Não, Lígia? Está ali, de olho. Olha a cabecinha dela assim, ali. Pode ver não, meu filho. Dá uma olhada assim para você, Então a gente tem que aprender, irmãos, de que não tem comunhão entre luz e trevas. Não pode haver comunhão. Eu disse aos irmãos há um pouco tempo atrás, olha que coisa linda, eu acho tão bonito o modo de Deus agir. Há alguns anos atrás, uma pessoa que supostamente tem chamado de fazer algo para Deus, que a gente sabe que não tem. Ele tem um grupo de pastores desses que não quer nada com Cristo, só quer com política e com dinheiro. E ele queria que eu fizesse parte desse grupo. Ele disse que a maneira como eu prego o Evangelho é correta, e ele queria que eu pregasse em cima de um trio elétrico. Olha, eu digo, só vai me matar. Mas aí ele disse, e aonde era o trio elétrico? Corre me Farias. Isso há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás. Então eu queria que você pregasse, mas a gente tem um grupo, e a gente se reúne lá em minha casa de 15 dias, na sexta-feira. Meu filho, eu nunca fui, graças a Deus. Uma vez assim, que eu até estava querendo ir, me deu uma dor de barriga santa, que eu não fui. E aí, essa pessoa dizendo, olha, a gente vai distribuir cestas básicas, e aí vai ter louvor, e eu queria que você desse a palavra, imagine eu, do lado de um monte de falso pastor, e provavelmente devia ter algum candidato a vereador do bairro, alguma coisa. Meu filho, eu liguei para ele e disse, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu não sei, o senhor me conhece, pouco, vê eu pregando, eu abraço, brinco com todo mundo, sou uma pessoa que tenho esse estilo, então, mas não se engane. Esse pastor que você está dizendo aí, é tudo do falso evangelho, e eu não subo em qualquer lugar que eles estiverem, porque eu sou totalmente contrário ao que eles pregam. E aí a pessoa ficou meio assim, mas não pode ser assim, sabe como é? E desconversou, nunca mais me ligou, nunca mais me procurou. Porque, irmãos, a gente não pode ter comunhão. Luz e trevas não podem ter comunhão. As trevas contaminam a luz. As más companhias corrompem os bons costumes. Você não quer andar com Cristo? Eu quero. Você não está disposto a carregar a cruz? Eu vou carregar a minha. Você não está querendo andar pelo caminho estreito? Eu vou andar, porque eu aprendi que esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Tem algum outro que leve para o céu? Que não seja o caminho estreito? Tem algum? E ele diz, que harmonia, que harmonia. A ideia aqui, irmãos, é notas musicais. Que harmonia há entre Cristo e o maligno. Tem gente que quer associar Cristo e o maligno. Já pensou? Muitos pastores que acham que a graça de Deus dá liberdade para eles viverem em pecado. Você sabia disso? Se eu não me engano, foi um desses fundadores, eu acho que foi o fundador do mormonismo, alguma coisa Smith. Ele teve, eu acho que 40 mulheres. Dessas esposas, algumas eram até de menor, 14, 15 anos. Isso é assustador a vida desses homens. Mas é a graça de Deus. Que graça? Que graça é essa? Será que Cristo é ministro do pecado? Pessoas que vêm para a igreja, ouvem a mensagem, e domingo após domingo, semana após semana, não tem qualquer tipo de alteração nas suas vidas, a não ser Não, irmãos, a gente não tem associação entre Cristo e o maligno. Quem é de Cristo não vai andar com quem é do falso evangelho. Vai ficar bem claro isso. Bom, respeito, amo você, mas eu quero ir para o céu. E eu não vou permitir que ninguém me tire do caminho que custou o sangue do meu Salvador. Os passos que eu estou seguindo
eles são manchados de sangue, porque o meu Salvador deu o seu sangue por mim. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. A ideia é, à medida que a gente pisa nas pegadas de Jesus, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Aquela carranca diabólica do Adão transgressor vai saindo e vai dando lugar à nova criatura. À medida que eu piso nas pegadas de Jesus, o caráter de Cristo vai me amoldando. Isaías fala isso 700 anos antes. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou que união há do crente com o incrédulo? Agora veja, o crente, que crente, irmão, vai se unir com o incrédulo? Me diga aí. Me diga, um crente e um incrédulo junto. Pastor, eu quero me casar, mas a pessoa não é cristã. O que é que o senhor acha? Eu acho que você também não é cristão. Eu já disse isso algumas vezes. Teve uma pessoa que veio que saiu da igreja querendo me matar. Tem uma lista. Uma vez teve um irmão que disse, se eu pudesse eu lhe matava. Eu digo, meu filho, pega a lista. Ou sua senha já deve ser a lá 500. Não tem aquela fila lá do pessoal que quer receber os 600 do governo, não tem? Pois é, pegue sua senha. Que união há entre o crente e o incrédulo? Qual é a união que pode existir? Me diga aí. Você diz que acredita em Deus, você diz que acredita no Evangelho, você diz que acredita na mensagem da cruz, você acredita que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, e aí você vai se associar com uma pessoa que não acredita em nada disso? Me diga aí. Como é que pode haver uma união debaixo desses moldes? Que ligação, amém? Vocês já viram quando você liga um fio para poder passar a eletricidade? Que ligação! Você pega um fio aí, normalmente você faz assim, né? E depois você bota aquela fita isolante. Que ligação há entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Não é o que a gente está vendo lá em Êxodo 32? Que ligação pode existir? Irmãos, a nossa fé não é uma fé baseada em elementos palpáveis. Sementinha, óleo ungido, água benta, nada disso. A nossa fé nos faz enxergar o Deus invisível. Nós acreditamos naquilo que não vemos e esperamos aquilo que cremos. Por isso a gente diz que santuário, que comunhão pode existir entre o santuário de Deus e os ídolos? Qual é? Porque somos nós, santuário de Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos. Quem é que tem que sair do meio? Quem é? A gente. A gente tem que esperar o incrédulo ficar com raiva da gente e ir para longe. Às vezes até isso acontece por conta da nossa desobediência. Ô pastor, fulano então não quer mais andar comigo. É mesmo, meu filho, glória a Deus. Você já devia ter deixado de andar com ele há muito tempo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos. O próprio verbo separar é um dos verbos que dá significado à palavra santidade. A palavra santidade, santificação, santo, tem a ideia de você cortar algo, separar algo para Deus. E eu serei o vosso pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Percebeu, irmãos, que o bezerro de ouro está hoje ainda no meio da igreja evangélica, crescendo e sendo alimentado. As pessoas estão ao redor dele comemorando. Versículo 4 do capítulo 32 de Êxodo, vamos voltar para lá. Êxodo 32, 4. Agora a atitude de Arão. Quem é Arão? Arão é um homem fraco. E quando eu falo fraco, irmãos, eu não estou falando aquela fraqueza positiva que Paulo fala que é positiva. A nossa fraqueza humana, nós somos pessoas que temos fome, sede,
o nosso corpo está suscetível a enfermidades, nós ficamos cansados. Paulo diz, nessa fraqueza opera o poder de Deus. Quando estamos fracos, Deus nos faz forte. Mas existe uma fraqueza, irmãos, moral, uma fraqueza espiritual que Deus não aceita. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo que diz que na sua fraqueza, na fraqueza dele operava o poder de Deus, ele vai nos dizer na batalha espiritual, em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É necessário que eu e você estejamos fortalecidos dia a dia, para que quando sejamos chantageados, ameaçados, perseguidos ou até mesmo tentados, possamos dizer não às ofertas e aos manjares do maligno. Você está preparado para isso? Para dizer não quando a sua carne quiser dizer sim? Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as nas suas mãos, trabalhou o ouro com buril. A ideia aqui é algo com fogo, né? Derretendo aquele ouro, fazendo uma espécie, né, de ouro líquido, e para dar forma àquele ouro de um bezerro. E fez dele um bezerro fundido. Olha que coisa. Aquele que deveria ensinar o povo a adorar a Deus, estava agora sendo influenciado pelo povo a produzir uma religião que agradasse o povo. Irmãos, aqui nós estamos todos juntos aprendendo a agradar a Deus. O propósito da nossa reunião jamais foi agradar a nós mesmos. Tem pessoas que às vezes dizem, eu não gosto muito desse louvor. Meu filho, mas ele é bíblico. Eu gosto daquele louvor, mas ele não é bíblico. Pastor, eu queria que a reunião fosse diferente. Você quer que ela não seja bíblica? Então, o propósito da gente, irmãos, é ser o mais bíblico possível, de maneira que agrademos ao Senhor naquilo que Ele nos revelou, que agrada a Ele. E cada vez mais abandonemos aquilo que o Senhor tem nos mostrado que desagrada a Ele. Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto que Deus espera de nós. Um culto agradável a Ele. Deus continua a fala de Jesus àquela mulher samaritana, em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. São essas pessoas que nós devemos nos tornar. Nós estamos aqui essa manhã para aprendermos a adorar ao Pai em espírito e verdade, glorificando o Filho pelo poder do Espírito. Versículo 4: aquele que deveria ensinar o povo, influenciar o povo a andar pelo caminho correto, estava sendo influenciado pelo povo a andar pelo caminho errado. Será que não somos nós, irmãos? Será que não somos nós? Não permita, irmãos, que a sua carne fale mais alto que o Espírito Santo. Jamais permita que as suas necessidades gritem mais alto do que a mensagem da cruz. Se você é um cristão, a sua vida é difícil. Se você é um cristão, você está passando por um momento de aflição. Quando é que esse momento vai acabar, pastor? Quando a gente chegar no céu. Aqui nós vamos ter momentos de refrigério, mas são apenas intervalos para batalhas ainda mais duras. Nosso descanso não é na terra, é no céu. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses? Imagine, irmãos, Israel. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Foi esse bezerro miserável que tirou aquele povo da terra do Egito? Foi ele. Quem foi que tirou esse povo da terra do Egito? O Senhor. Quem foi que fez aqueles sinais? Quem foi que colocou aquela cortina de fogo para que o exército de Faraó não pegasse o povo de Deus?
quem abriu o mar vermelho, quem fechou o mar vermelho, quem já tinha enviado maná para que o povo não morresse de fome no deserto. Deus já havia feito tudo isso, irmãos. E eu pergunto para você, foi uma das conversas, um dos assuntos que nós tivemos ontem. Eu pergunto para você, o que Deus já fez na sua vida, você esqueceu assim, de uma para outra? De onde Deus te tirou? Os livramentos que Ele já te deu. Quantas vezes a mão poderosa de Deus já foi demonstrada na sua vida e você vem e age como se fosse um incrédulo, como se Deus nunca tivesse feito nada. Nós temos pessoas, por exemplo, que já foram tiradas do leito de morte, diagnosticadas como uma enfermidade que talvez levasse a óbito, e Deus fez com que aquelas pessoas se levantassem da cama e voltassem a viver uma vida normal. Aí de repente, agora na época do coronavírus, está a pessoa com medo de morrer. Eu digo, infeliz, você já devia ter morrido, e Deus te salvou, e agora você vai ficar com medo de morrer de novo? Parece que Deus não fez nada. Ah, meu Deus, e agora a vida financeira? Quantas vezes você achou que ia passar fome, que ia passar necessidade, que não ia ter condição de arcar com as suas despesas, e Deus foi lá e te ajudou, e você agora vai voltar a essa mesma conversa de novo, como se Deus não tivesse feito nada? A gente esquece tão rapidamente, irmãos. Eu particularmente luto todos os dias contra uma depressão fortíssima. Uma das coisas que mais me dá tristeza é ver a realidade de irmãos da igreja que já deviam estar como mestres, mulheres que já deviam estar ensinando outras mulheres, homens que já deviam estar se entregando para o Evangelho de uma maneira poderosa, mas que tem, por meio do seu testemunho, envergonhado a Cristo, dito coisas assim assustadoras. Isso dá uma tristeza tão grande, irmãos. Sabe, eu fico observando assim, o que o pessoal quer que a gente faça o bezerro de ouro? Vocês sabem, todos vocês, quando iniciou a pandemia, teve uma pessoa que congrega com a gente, que não está nem aqui hoje, que botou no post, não sei como é que se chama aquilo, né? Uma mensagem no WhatsApp, dizendo que aconselhava a igreja não ter mais reuniões. Isso já tem mais ou menos 60 dias. Foi logo no começo da quarentena, não foi isso mesmo? E eu me posicionei duramente contra aquilo que foi falado, porque o que foi falado foi algo assim diabólico. E depois disso a pessoa ficou meio assim comigo, o marido da pessoa me ligou, me disse um sério desaforo. E a gente observa, meu Deus do céu, uma pessoa de 10 anos de igreja. Eu estou dando um exemplo dessa pessoa, mas tem outras pessoas aqui que eu podia apontar, mas não vou fazer isso. Eu digo, meu Deus, 10 anos de igreja. Pessoas que estavam, às vezes, com a gente, antes da gente plantar a igreja aqui na Boca do Rio. A igreja começou na minha casa. Dia 13 de julho foi o primeiro culto, falei até com os irmãos ontem. Dia 13 de julho de 2011. Foi o primeiro encontro na minha casa, até hoje tem a foto. E essas pessoas, hoje em dia, são as pessoas que mais fazem coisas feias. Quantas vezes eu já chorei pela vida dessas pessoas, irmão? Meu Deus, não é possível. Não vai entrar na cabeça. Essas pessoas já passaram por situações extremas. E Deus foi misericordioso com essas pessoas. E parece que Deus faz um milagre hoje. E no outro dia a pessoa esqueceu tudo. Então as justificativas mais vergonhosas. Se eu sair e for para a igreja, quando eu voltar, meus pais não vão me deixar entrar em casa. José está ficando aqui na igreja tem 2 meses já, né, meu filho? Mora com os pais, mas escolheu ficar congregando, pregando o evangelho. Tem inclusive, né, nesse tertício, adquiri uma caixinha de som, tem evangelizado.
tem até sido agredido por crianças. Enquanto pessoas que deviam estar ajudando ele, pegando firme com ele, pessoas que vieram para o Evangelho antes dele, estão em casa assim, ó, com o celular baixinho para lhe incomodar. Não vai botar o celular muito alto não, porque senão o povo pode ficar achar ruim. Aí a pessoa talvez diga, eu acho que Deus não me escolheu. É mesmo, e você dorme. Você dorme. Você consegue dormir achando que você não é o eleito de Deus. Você consegue botar a cabeça no travesseiro, sabendo que se você morrer, você vai para o inferno. Rapaz, eu não vi uma fé dessa nem nos livros. Irmão, se eu sei que eu estou com algum problema grave, o que eu vou fazer? Rapidamente eu quero uma solução para isso. Se eu sei que eu estou em desacordo com aquilo que Deus falou, eu preciso retratar, eu preciso me posicionar de maneira a me reconciliar com Deus o mais rápido possível. Jesus inclusive diz, qual é aquele rei que tendo 10.000 soldados, sabendo que está vindo contra ele um rei mais poderoso, não envia a esse rei mais poderoso uma mensagem de paz? Rapaz, eu sei que eu estou errado, mas o quê? Você sabe que você está errado, o que você tem que fazer? Abandonar o erro. Então a gente vê, irmãos, o que as pessoas querem de mim, e infelizmente também do irmão José, que tem pouca idade fisicamente, mas tem uma idade espiritual, graças a Deus, bem avançada, influenciando, tentando de todas as formas que a gente produza bezerros de ouro aqui na igreja, e a gente não vai fazer isso. Não vai fazer. Você vai ouvir. Se você está tendo um posicionamento repreensível, você vai ouvir. Porque naquele grande dia, eu posso garantir a vocês, eu quero poder dizer o que o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 20. Eu não cansei de pregar noite e dia toda a palavra de Deus a vocês, de maneira que o sangue de vocês não está em minhas mãos. Não está. Como eu estou fazendo hoje. Quem tirou você de onde você estava não foi o diabo. Não foi o ídolo que você criou no seu coração, foi Deus. E isso não faz de você a menina dos olhos de Deus, mas faz de você muito mais devedor. Eu devia estar morto. Eu poderia estar, se não morto, condenado completamente ao inferno. E Deus me tirou desse lugar de escravidão, de maneira que não tem mulher, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem dinheiro que me faça abandonar o evangelho correto e mudar a pregação. Pode ser quem for. Não se engane, irmãos, nessa igreja assim, pobrezinha, que o telhado parece que vai cair, já sentaram pessoas extremamente influentes aqui, pessoas de condição financeira, que ouviram o mesmo evangelho que você está ouvindo hoje, subiram essa escada, desceram e nunca mais voltaram. Por quê? Porque a gente não vai mudar aqui. A gente não vai mudar. Não se engane, não vai ter bezerro de ouro aqui. Se você quiser bezerro de ouro, você vai ter que procurar outro lugar para você congregar. Aqui não vai. A prova disso foi até, acho que foi, que dia foi? Foi quinta-feira passada, que teve meu aniversário, não foi? Eu me lembro que no começo da igreja, aniversário de pastor, todo mundo vinha, que chamava os amigos, né, para vir, tudo. Meu filho, depois, à medida que os anos foram passando, eu fico vendo assim na minha mente, né? Meu aniversário em 2012, aquele negócio, meu aniversário em 2015, meu aniversário em 2020, meu filho tinha menos de 20 pessoas. Meu filho, você vai pregar o verdadeiro evangelho? É por aí, meu filho. Vai ter gente, como eu disse, que você batizou, casou, evangelizou, que ainda vai estar na igreja e falando mal de você pelas costas. Por quê? Porque você não vai fazer bezerro de ouro. Que a gente vai apontar isso aqui, ó.
Mensagem da cruz. Isso daqui não é um ídolo, não. É uma mensagem. Se você ainda não aprendeu a ler essa mensagem aqui, aconselho que vocês leiam 1 Coríntios capítulo 2. Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser este, a Cristo e este crucificado. Está aqui atrás só para a gente não se esquecer. É um lembrete. Toda vez que você subir aquela escada, você olhar para o púlpito, você dizer, essa daqui é um lembrete da cruz de Cristo. Cadê a minha? Será que eu deixei em casa? Vou lá buscar. Porque eu não posso ir para lugar nenhum sem a minha cruz. Jamais posso seguir a Cristo se eu mesmo não estiver carregando a minha cruz. Ô pastor, eu deixei a minha cruz em casa e está muito pesada. Volte e pegue. Então a gente observa, irmãos, que o que as pessoas querem é que a gente produza ídolos evangélicos para elas. Como por exemplo, em determinadas igrejas, fique tranquilo, Deus vai te proteger do coronavírus. Quem te disse isso, irmão? Por exemplo, nesse período do coronavírus, está todo mundo com medo de pegar o vírus, que como é o nome do vírus? Covid, né? Covid-19, né assim? Pois é, é corona, né? É, coronavírus é o vírus. E eu peguei um outro vírus, que só vai com gente. Eu estava conversando com a irmãzinha ontem, conversei com uma irmã hoje também, que são da saúde. A médica ficou horrorizada, que ela disse assim, rapaz, esse vírus só desperta em gente com mais de 60. Eu falei, rapaz, então acho que quem está interna 60 anos, apesar de ter feito 41. O mesmo vírus da catapora. Aí o nome da enfermidade é herpes zoster, né? Pois é, negócio que dá uma dor danada em mim, uns feridos aqui. E todo mundo com medo do coronavírus, eu peguei outro vírus. Fique tranquilo que não vai passar para vocês, é por isso que eu estou aqui todo tampadinho, não vai passar para ninguém. Mas a gente fica observando, irmãos, como as pessoas, elas querem que você produza um ídolo para elas. Elas querem que você diga para elas o seguinte: fique no pecado, porque Deus é bom, vai dar tudo certo com você no seu pecado. Vai mesmo, irmão. Deus pode abençoar alguém que vive uma vida ímpia, alguém que jamais se arrependeu, pode ir para o céu. Só se Jesus for mentiroso. Você acha que Jesus é mentiroso? Eu não acho. Eu tenho certeza que não. Ele disse, sem arrependimento, ninguém terá os seus pecados perdoados. Então, qual é o nosso interesse quando a gente vem aqui e traz palavras que muitas pessoas adjetivam como palavras duras? Não são palavras duras. Duro é o pecado, é o nosso coração é duro. Mas as pessoas dizem que essas palavras são duras. O propósito da gente, irmãos, não é desestimular, é o contrário. É estimular a gente a acordar. É como, por exemplo, eu sempre uso essa figura. Quando uma pessoa está tendo uma parada cardíaca, vem alguém com aquele negocinho, eu não sei como é o nome daquilo, como é o nome? Desfibrilador. Meu filho, você já tomou um choque daquele bicho? Se você estiver normalzinho, você tomar um choque daquele no seu peito, rapaz, aquele negócio deve doer. Mas quando a pessoa faz aquilo dali, é para quê? É para salvar a vida. Aquela pessoa está com o coração parado, se o coração parar, ela morre. Então aquele choque ali é para salvar vidas. Quando a gente traz essa mensagem, é para aqueles que estão sendo tentados a sujarem as suas vestiduras, como na igreja de Sardes. Não, Betinho, não suje não, viu? A igreja de Sardes ouve uma das mensagens mais duras. Depois da igreja de Laodiceia, eu acredito que a mais dura é a igreja de Sardes. Você tem nome de quem está vivo, porém tu estás morto. Avisa aqueles que não se contaminaram, para não se contaminarem. Então esse é o nosso aviso. Você não foi contaminado com a incredulidade, com a apostasia, cuidado para você não se contaminar com ela. Porque para você cair, basta o quê? Está de pé. Arão, vendo isso, edificou um altar, versículo 5, diante dele,
e apregoando disse: amanhã será festa ao... Irmãos, eles chamaram aquele bezerro de ouro de Deus. Não, essa palavra Senhor, irmãos, está fazendo uma referência ao Deus de Israel. A ideia aqui é: vale tudo. A gente está fazendo um bezerro de ouro, mas no nosso coração a gente também adora o Senhor. Na época de Jezabel foi assim. Jezabel, ela não proibiu junto com Acabe a adoração ao Deus de Israel. Ela simplesmente disse: tem que adorar Baal também. O grande problema que o cristianismo enfrentou no início, no Império Romano, foi isso. Inclusive, esse é o contexto que está por trás do filho Policarpo. Porque a fé cristã genuína, a fé cristã bíblica, é uma fé exclusivista. Se Jesus é o Senhor, todos os outros deuses são falsos. Se no Império Romano a gente pegasse aqueles deuses lá deles e colocasse lá uma imagenzinha de Jesus, não tinha problema nenhum. Ah, fulano adora Ares, fulano adora Júpiter, né? Porque tinha lá os deuses, normalmente sempre tinha um paralelo de um deus grego, um deus romano. Normalmente eram deuses que tinham a mesma função, por assim dizer, mas recebiam nomes diferentes, né? Então, na mitologia grega, você tem Zeus, você tem Perseus, você tem uma série de deuses, né? Então você pega aqueles deuses e você diz assim: e tem, meu Deus é o Jesus, e botava lá. Ninguém tinha problema com você. O cristianismo jamais seria perseguido. Mas o que o cristianismo prega? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Disse todo aí o profeta. Quem falou isso foi Jesus. Qualquer Deus que não seja Cristo é um falso Deus. E qualquer Cristo que não seja bíblico é um falso Cristo. Aí as pessoas dizem: isso eu não aceito não. Quer dizer que eu estou aqui adorando a minha Iemanjá e você vai me dizer que minha Iemanjá não existe? Não, não existe não. Quer dizer que você está dizendo que eu não sou de Babalorixá? Não sei nem como é essas coisas que falam, né? Quer dizer que eu não sou de Oxóssi? Não, meu filho. Você é uma criatura que foi criada por Deus e que não tem Oxóssi certo. Naquele dia, você vai ter que prestar conta a Deus. E Xangô, pior ainda, meu filho, tu não existe. Não, mas eu acredito em Alá e o meu profeta é Maomé. Pastor, não brinca com os islâmicos, pastor, vou botar uma bomba aqui na igreja. Alá não existe. E Maomé, tudo que falou é mentira. Você vai acreditar num homem assassino, estuprador como Maomé, casado com não sei quantas mulheres, inclusive crianças? Essa história de Maomé, vai ler a história dele. Maomé foi uma pessoa, foi um líder islâmico que uniu as tribos islâmicas para que elas conquistassem aquele território que eles têm lá no Oriente Médio. Vai estudar um pouco de história. Então, quando a gente fala essas coisas, o que acontece? Quem não quer Cristo vai odiar. E você acha que Cristo disse: odiarão a vocês porque vocês carregam o meu nome? Se a gente não carregar o nome de Cristo, ninguém vai odiar a gente. Por isso que esse cristianismo, esse evangelicalismo de hoje é um evangelicalismo que todo mundo adora. O presidente da República, que é católico, pelo menos diz que é católico, tem como seu principal conselheiro um pastor evangélico. Por quê? Porque nem o presidente da República é católico, nem o pastor é evangélico. Então eles se entendem. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque se você chamar qualquer outra pessoa de Deus, de Cristo, você vai ter que dar conta. Percebeu que naquele grande dia o que Jesus vai dizer é: eu não te conheço. Que coisa assustadora, hein? O próprio Jesus olhando para a gente dizendo: eu não conheço vocês, vocês não conheceram a mim, também não conheço vocês. Mas Jesus, a gente usava o teu nome quando a gente fazia milagre, quando a gente expulsava demônio, quando a gente
profetizava, a gente usava o teu nome. Não usaram o nome do Senhor aqui no bezerro de ouro? E por conta disso o bezerro de ouro virou agora correto? Versículo 6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e o povo aceitou-se para comer e beber. O que é que uma falsa religião produz nas pessoas? Falsa alegria. Você percebeu que toda falsa religião gira em torno disso? Comida e bebida. Você percebeu, por exemplo, nós, né, que uma das religiões que mais marcaram o mundo até hoje é o catolicismo, né? É de onde vem a maioria das nossas festividades. São João, São Pedro, né? Todas essas festividades. O que é que as pessoas fazem? Comem e bebem e dançam e giram em torno de alguma coisa. Não é assim? Né? O movimento evangélico adotou, não tem a marcha para Jesus? Essa vergonha. Você vai ver que as festividades de Réveillon, que eles chamam, tem que ter o palco gospel. Porque a parcela da população que se professa evangélica tem crescido. Então os políticos perceberam que eles precisam também agradar esse nicho, né? Que é chamado de evangélicos. De evangélicos não tem nada. Então a gente observa, irmãos, que tudo que as pessoas querem é o quê? Divertimento. Spurgeon já dizia isso há 200 anos atrás. As pessoas acham que a função de nós, pastores, e da igreja é produzir entretenimento. Você viu alguma vez Pedro divertindo alguém? Você viu alguma das pregações de Paulo tendo como objetivo entreter as pessoas? Por que a gente tem falado sistematicamente contra congressos de casais, congressos de jovens e coisas semelhantes a essa? Porque o propósito desses congressos, desses encontros é o quê? É o entretenimento. O propósito desses encontros não é e nunca foi glorificar Cristo. É por isso que esses congressos são aonde? Em hotéis, em lugares onde a pessoa ouve a palestra e depois, uma vez eu fiquei assustado isso, há uns 3 anos atrás. Eu particularmente gosto muito da literatura puritana. E tem um congresso que acontece todo ano em Maceió, onde o movimento puritano é muito forte. Um congresso chamado dos Puritanos. E aí, outro dia, foi uma das coisas que abriu assim minha cabeça, assim. Uma pessoa até que eu respeito muito, mas apesar de hoje em dia não me associar ao que ele prega, um pastor muito famoso no meio evangélico reformado, chamado Joel Bick, tem vários livros escritos, ele participou até desse congresso. E nesse congresso ele estava lá pregando, a pregação dele foi até uma pregação extremamente correta, mas no intervalo, quando ele terminou a pregação dele, aí o organizador, um dos organizadores do congresso, que era pastor também, disse: olha, irmãos, não se esqueçam que logo depois do almoço, quem quiser andar de caiaque, não sei aonde, quem quiser fazer não sei o que, é em tal lugar, porque a tarde vai ser livre e a gente só vai voltar a ter palestra à noite. Então de tarde você pode fazer isso, aquilo e aquilo. É brincadeira. Eu parei de ver aquele congresso. E o camarada vem, fala da mensagem de Cristo, que Cristo é tudo, que tem que fazer e acontecer, e depois vai andar de caiaque. E depois vai andar de jangada. E depois vai aprender não sei o quê. É brincadeira esse povo. É como alguém que tem uma aula de matemática e depois tudo que ele quer, pelo menos eu era assim na escola, é ir para o intervalo jogar bola. Eu quero saber de número, de equação, eu quero saber de nada disso. Eu vou para as condições às vezes da aula. E depois eu quero jogar bola, meu filho. É os evangélicos. Está no congresso ali, mas tem evangélico nesses jovens que já estão nos árabes. Olha, quando terminar a palestra, aí vai se encontrar ali, ó. Depois ali, no lugar do restaurante. Hoje eu estou doido para tomar açaí, estou doido para comer sorvete, estou doido para fazer isso. Tomara que essa palestra termine logo. Você acha que isso é ser crente, irmãos? Sinceramente, vocês aqui que já assistiram
o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que viram aqueles cristãos sendo queimados vivos por Nero, colocou piche e acendia o corpo dele, faltou madeira para crucificar cristão em Roma, Policarpo é queimado vivo, o amigo lá de Policarpo, aquele adolescente germânicos. E aí você, aqueles cristãos que eram comidos na arena pelas bestas feras, e você vem para mim que você é cristão e está indo num resort para um congresso. É como esses congressos que sempre me chamaram, eu recebia direto, porque quando você é pastor, né, o pessoal fica achando que você, né, ele quer lhe comprar para você ir para o lado dele. Quando o pessoal souber que eu sou pastor, direto me convidava, um congresso que tem da Fiel, congresso Fiel de liderança, que acontece no resort de Kevin, em Águas de Lindóia, nem sei onde é isso, acho que em São Paulo. Pastor, o senhor não vai não? Eu digo, eu não, meu filho, não tenho nem dinheiro nem vontade. Fazer o que no meio dessas pessoas? Você vai fazer o que lá? Brincar de ser crente? Sabe, o evangélico hoje em dia virou, o que eu sempre digo, brincadeira de casinha. Você já viu criança? Eu observo muito minhas filhas, eu não deixo elas ficarem sozinhas até hoje. Elas estão retadas. Porque no meu prédio tem criança de 6 anos, 5 anos, que desce para brincar no play sozinha, sem nenhuma supervisão. Elas têm 10 e 11 anos e não descem sozinhas. Meu pai, por que o senhor não deixa a gente descer sozinha? Fulano tem 5 anos, 6 anos e já desce. Eu digo, porque vocês são minhas filhas. E aí eu fico observando. Aí elas estão às vezes, agora mais não, porque elas têm outras brincadeiras, estão gostando mais de esporte. Mas antes elas gostavam de brincar de casinha. Aí faz aquele chá, né? Tem alguma coisa naquele chá? Nada, meu filho, não tá nada. Eles pegam o negócio de umas folhinhas, né? Aí diz que bota naqueles pratinhos de plástico, com aqueles garfinhos pequenininhos, e diz, ó, você quer comer isso? Até que faz isso comigo. Meu pai, eu vou fazer um jantar para você. Aí vem aquela bandejinha, uns pratinhos rosa assim, né, que você comprou no cabelô por R$5. Aquele kit, aí vem com a jarrinha, bota um chá para você. Olha o seu jantar, meu pai. Talvez elas nem lembrem que brincavam disso quando era pequena. Olha o seu jantar, meu pai. Tem uns evangélicos que estão achando que igreja é isso. A gente brinca de evangélico e depois a gente deixa a bagunça e vai voltar para a nossa vida. Ser evangélico não é brincadeira, irmão, é coisa séria. Com Cristo, irmãos, ou é tudo, ou não é nada. Ou você está como Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ou você está como Demas. Só tem esses dois caminhos. Ou você está seguindo o Deus que Moisés segue, ou você está junto com Datã, Corá e Abirão no meio da rebelião. Esse bezerro de ouro vai custar a vida de 3.000 pessoas. Você já imaginou isso? 3.000 pessoas vão morrer por conta dessa desobediência. Por que você acha que eu me levanto de maneira tão contundente quando qualquer coisa é dita no meio da nossa congregação que não seja cristocêntrica? Porque eu sei que aquilo vai trazer influência maligna. Como eu citei para vocês a mensagem infeliz que uma pessoa do nosso meio colocou no grupo da comunidade. Porque se aquilo não fosse combatido naquele momento, iria produzir dúvidas, como produziu na mente de alguns. Nós precisamos nos levantar duramente contra a mentira, senão a gente nunca amou a verdade. A passividade na guerra espiritual é a mesma coisa que omissão. E aqueles que não fazem nada para agradar a Deus, já estão fazendo tudo para agradar o diabo. Eu quero concluir já aqui. Peço que os irmãos já vão preparando os elementos da ceia. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Irmãos, Moisés está no monte, intercedendo pelo povo, recebendo as diretrizes. E Deus diz a Moisés: Moisés, sabe o povo que você está aqui orando para o povo ser abençoado? O povo já está com bezerro de ouro, meu filho. Está uma loucura lá embaixo. Que tristeza para Moisés isso. Imagine o apóstolo Paulo recebendo informação
informação que os cristãos que ele tinha acabado de evangelizar na Galácia já haviam abandonado o verdadeiro evangelho. E aí ele tem que escrever aquela carta, conhecida por nós, né, como Carta aos Gálatas. Eu fico muito admirado. A ideia ali de admiração é uma ideia completamente negativa. Eu estou perplexo que vocês tão rapidamente passaram do verdadeiro evangelho para um falso evangelho. Que é isso, gente? Não tem tempo. Olhe, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que havia eu ordenado. Deus já havia ordenado, se lembra? No capítulo 20, ele já tinha dito o que era para o povo fazer e o que era para o povo não fazer. Fez para si um bezerro fundido e adorou o sacrifício. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eu vou parar aqui, se Deus permitir, vamos dar continuidade hoje à noite, no Alto das Contas. E durante a nossa semana, nos nossos encontros. Irmãos, é assustador porque eu queria te dizer algo, né, que eu creio que você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Eu não vou saber a maioria das coisas que vocês fazem de errado, mas eu posso te garantir que Deus sabe. Aquilo que chega, infelizmente, que nós somos uma pequena congregação, por isso que esses decretos municipais não nos afetam. O primeiro decreto municipal dizia que não podia aglomeração com 50 pessoas, a gente não tem nem 30. Então, esses decretos não nos afetam, glória a Deus por isso. Mas a gente observa, irmãos, como é triste essa realidade. Sabe, de que algumas coisas, no meu caso, uma vez eu falei para uma pessoa isso, que pelo fato de eu ser pastor, Deus ter me chamado para esse ofício, para essa vocação, que não é uma profissão, mas é um ministério, é um serviço. Ele faz com que eu enxergue coisas que eu não queria enxergar. Eu não queria. Eu não queria enxergar o erro que muitas pessoas estão cometendo. Eu não queria ter que exortar um monte de gente. Exortar pessoas não é legal. As pessoas não gostam de ser exortadas, elas não gostam de serem repreendidas, elas ficam com raiva de você. Muitas pessoas saem da igreja. Eu já fui acusado que uma das coisas que mais doeu em mim foram acusações que eu recebi no decorrer desses anos, dizendo: pastor, você colocou para fora um monte de gente na igreja. Eu nunca coloquei uma pessoa para fora da igreja. Muito pelo contrário, eu coloco para dentro. Se eu encontrar na porta, eu digo: não quer subir não, ouve o evangelho. Mas as pessoas diziam assim para mim: não, a maneira como você prega coloca as pessoas para fora da igreja. Você quer que eu faça um bezerro de ouro para você? Você quer que eu veja você errado e diga que você está certo? É sério mesmo que você quer isso? Você quer uma pessoa assim? Eu vi uma reportagem, tenho acompanhado de perto tudo que tem acontecido. Eu vi uma reportagem de um senhor de idade, eu não sei onde foi, se foi no Rio, São Paulo, um desses estados assim, do Sudeste, se eu não me engano. E ele foi diagnosticado com o Covid, com o coronavírus, e medicaram ele e depois mandaram ele para casa para ficar em isolamento. Poucas horas depois ele morreu. É isso que você quer? Alguém que diga que você está bem para você morrer e ir para o inferno? Rapaz, mas o pastor disse que eu ia para o céu. Eu estava dizimando certinho, eu estava fazendo tudo certinho. O pastor disse que eu era crente de verdade, que eu ia para o céu. E agora eu estou aqui no inferno, não estou entendendo isso, Deus. Ah, o pastor que lhe enganou, ele também está aqui, ali ele. Porque quem engana é pior ainda. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Então, irmãos, a gente não pode fingir que não está acontecendo. A gente não pode fingir que não existe no meio evangélico falsos mestres. A gente não pode fingir que existem aquilo que o próprio Jesus falou: cuidado com aqueles que são lobos travestidos de ovelhas. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo.
A gente não pode fingir que Jesus não falou o que falou em Mateus capítulo 7. Cuidado em ser apenas um ouvinte, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Quando vier os ventos e a tempestade, o que vai acontecer com aquela casa? O que vai acontecer? Ela vai cair. O que Jesus está querendo nos ensinar com aquele simbolismo? Que aquelas pessoas no dia do juízo serão condenadas. Elas construíram suas casas, mas elas não construíram as suas casas da maneira como Deus mandou. Então, quando vem a tempestade final, que é o nosso encontro com a morte, essas pessoas vão para o inferno e não para o céu. Jesus fala isso no Sermão do Monte de maneira muito clara. É o teu olho? É a tua mão? É o teu pé? É o quê? Arranca. Até quando você vai ficar se associando a uma falsa igreja? Até quando você vai fechar os olhos para os ídolos que estão crescendo no seu coração? Irmãos, não se engane. Pecados de estimação matam. Não crie no seu interior pecados de estimação. Eles vão te matar. É como um leãozinho, e quando ele está pequenininho parece um ursinho de pelúcia. Mas aquele bicho ali pequenininho, ele vai crescer e vai se tornar um dos maiores predadores da natureza. E no dia que ele estiver com fome e ele ver você na frente dele, ele não vai ter dúvida de que você é a refeição dele. É assim os pecados de estimação que muitos têm criado. Eu sei que eu tenho que abandonar isso e isso, mas eu não consigo, pastor. Meu filho, confessa a Deus, se unindo. Pedir que os irmãos já distribuam os elementos da ceia. Eu queria, nesse momento de ceia, você e eu estivéssemos refletindo a respeito dos pecados de estimação. Qual foi o pecado que você levou no seu coração essa semana e que você não colocou para fora? Qual foi? Esse é o momento, irmãos, de todo aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Eu quero apenas apresentar aqui, enquanto os irmãos estão refletindo, esteja em espírito de oração. Eu quero apenas ajudar vocês com a palavra de Deus. Que pecados, pastor, é esse que o Senhor está dizendo, que às vezes a gente cria no nosso interior? Eu vou ler alguns aqui que foram deixados para nós a título de exemplo. O apóstolo Paulo vai chamá-los de obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição. Quantos de nós temos levado isso no nosso interior? Impureza, todo tipo de impureza íntima, lascívia, um desejo descontrolado, idolatria, o que nós vimos aqui, quando nós criamos um ídolo de conveniência, quando nós criamos um Jesus que nos favoreça, não um Jesus, e não acreditamos no verdadeiro Jesus que se revelou para nós na palavra. Feitiçarias, quando nós acreditamos que rituais místicos vão trazer benefício para a nossa vida. Olha, era aquele óleo ungido, aquela água benta. Não, aquela oração, quando você faz 5 horas da manhã, quando você meia-noite ora de costas. Meu filho, isso tudo são rituais mortos. Feitiçaria. Inimizades. Você tem vivido a sua vida sem perdoar, sem amar. Ciúmes, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Será que você teve inveja essa semana? Porque até um homem de Deus chamado Asaf foi atacado com isso, mas ele se arrependeu. Você acha que são os ímpios que têm uma vida melhor que a nossa? Você queria ter uma vida igual desses milionários aí? Que estão em suas mansões, na quarentena deles aí, nas suas mansões aí,
se satisfazendo. Você queria uma vida igual a deles? Não, irmãos. Como você tem inveja de alguém que está indo para o inferno? E nem tem inveja do seu irmão, porque se ele tem um dom, o dom dele é para você. E você com certeza tem alguma coisa a oferecer a ele. De maneira que nós estamos todos aqui interligados uns aos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, por isso você não precisa ter inveja. Ah, eu queria ter tanto a voz igual a do irmão Marcelo. Não! Eu queria saber tocar igual o irmão Augusto. Não! Irmão Marcelo. Eles receberam de Deus os talentos respectivos. Ah, eu queria tanto saber orar como o José. Não precisa ter inveja. A gente está todo mundo no mesmo time. Ajude o seu irmão. Estimule o talento dele. Permita que o seu talento cresça também. Bebedices. Olha, irmãos, tempo de quarentena é o tempo onde mais as pessoas têm se entregado a vícios. Televisão é vício. Tem gente que, sabe, para o tempo da quarentena passar, fica assistindo um negócio de séries, né? 10 horas na frente da televisão, 20 horas na frente da televisão, você está maluco? Glutonarias. Tem gente que na quarentena está engordando. Por quê? Você acha que agora você pode comer mais? Né? Ah, é porque eu fico ansioso. Ansiedade não se trata com comida não, se trata coração. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É disso que a gente tem que se arrepender. É disso que a gente tem que se arrepender agora, confessar e deixar. Deus, eu tenho sido assim. Durante esta semana eu me posicionei assim, Senhor. Me ajuda a ter o fruto do Espírito e não as obras da carne sendo produzidas por meio da minha vida. Que o Senhor nos ouça nessa manhã, irmãos. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, eu sou um homem pecador e habito no meio de pessoas pecadoras. E somos todos carentes da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Senhor, imerecido. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos para trás essas obras imundas que muitas vezes, de maneira obstinada, ainda temos praticado, Senhor. E abraçarmos cada vez mais a vida que o Senhor nos propôs em Cristo Jesus. Não permita, Senhor, que o mundo nos engane, Senhor, com as suas ofertas de manjares. Não permita, Senhor, que nos assentemos na mesa dos demônios, mas que cada vez mais, Senhor, possamos viver vidas santas, externalizando a alegria da salvação, falando por meio dos oráculos de Deus, não por meio da linguagem do mundo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos uma igreja fiel. Preserva o teu testemunho e guarda a tua santa palavra. Mas acima de tudo, Senhor, nessa manhã limpa os nossos corações de toda a mágoa. Ó Deus, foi o Senhor que nos disse que somente os limpos de coração poderão contemplar a Ti, Senhor. Por isso nós rogamos, Senhor, limpa o nosso coração. Ó Senhor Jesus, nos permite, Pai, nessa manhã voltar ao primeiro amor.
sairmos daqui, Senhor, tão cheios do Teu Santo Espírito, que não vamos conseguir ficar calados e não mais ficaremos omисsos em relação a tudo quanto tem acontecido ao nosso redor, mas tomaremos posturas firmes e condizentes com a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos vidas que evidenciam o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Que possa ser evidenciada, Senhor, a nossa salvação por meio do Teu Santo Evangelho, não somente professado pelos nossos lábios, mas vivido na nossa vida diária. Eu apresento nessa manhã, Deus, a vida de Dylan. Eu não sei como ele está, Senhor, nesse momento, mas que o Senhor possa, Deus, segundo a Tua boa vontade, cuidar da saúde dele. Que o Senhor possa, Deus, restabelecer a saúde dele, não para que ele venha crescer como uma criança comum, mas para que ele cresça como o jovem Samuel e se torne um homem de Deus. Nós não pedimos que o Senhor salve a vida de Dylan para que ele venha crescer e se tornar um ímpio que te ofende com tudo, mas que ele possa, Deus, ser salvo não somente fisicamente, mas espiritualmente, e que ele cresça com um coração grato, Senhor, entregando cada vez mais a vida dele nas Tuas mãos. Ó Deus, oramos pelos pais de Dylan, César e Nani, fortalece eles nesse momento, principalmente a fé deles, Senhor. Que eles possam ser luz naquele hospital, que eles possam, meu Deus, ser missionários naquele local, pois nós todos somos como luzes que o Senhor coloca em lugares diferentes para que possamos iluminar. Abençoa a vida da irmã Osana, para que ela seja luz lá na Itália, Senhor, na cidade onde ela reside, no bairro, diante, Senhor, do círculo de pessoas que ela conhece, e cada vez mais o Senhor dê um espírito de coragem para ela, para que ela possa dividir a fé que a salvou, para que possa salvar tantos outros naquele local. Abençoa, Deus, a vida da irmã Gisele e da pequena Helena, que estão no interior do Pará, uma cidade tão pequena, que elas possam se sentir, Senhor, cada vez mais partes do corpo de Cristo. Ó Deus, eu oro pelas nossas vidas, nós que estamos aqui nessa manhã, Deus, o Senhor nos conhece. As nossas fraquezas todas estão desnudas diante de Ti, Senhor. Por isso nos ajuda a abandonar o pecado e a partir dessa manhã traçarmos uma nova rota, Senhor, aonde as pegadas de Jesus seja o único referencial que nós seguiremos. Não nos deixa, Senhor, sermos contaminados pela dúvida, pela incredulidade, pelo ódio, mas que cada vez mais, Senhor, sejamos participantes da obra de Cristo. E por meio das nossas vidas, Senhor, a vida de Cristo seja vivida e recebida. Que as pessoas possam encontrar Cristo em nós, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E cada vez mais, Senhor, diante de todos, nós possamos guardar um bom testemunho. Ainda que todos queiram adorar o bezerro do ouro, nós não adoraremos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos mantermos firmes nos princípios que o Senhor já nos revelou na Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, que nós devemos guardar.
Não nos deixa, Senhor, negociar a nossa fé por conveniência, mas que possamos ter os princípios elementares da fé cristã como pilares que jamais serão demovidos do lugar. Ajuda-nos, Senhor, a no meio dessa pandemia apresentarmos ao mundo a viva esperança que existe na pessoa de Cristo, na mensagem do Evangelho. Ó Deus, concede-nos o espírito de coragem, de amor e de domínio próprio, como o Senhor disse que habitava na vida de Timóteo, que habite também em nós. Coragem, amor e domínio próprio para fazermos a obra que o Senhor tem designado, Senhor, para o teu povo. Povo esse que nós estamos falando. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sempre e sempre vivendo vidas obedientes às tuas ordenanças. Que nós possamos estar onde o Senhor quer que estejamos. Que nós possamos sair do meio daqueles que o Senhor quer que saímos. Que o Senhor nos ajude a viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Todos nós saímos daqui nessa manhã, Deus, com a firme convicção de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Abençoa o Senhor com essa fé. E não teme a nada e nem a ninguém. Só tememos desagradar ao nosso santo e amado Deus. Abençoa-nos com essa fé. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo. E eu quero te dizer algo que foi para você ficar pensando. Se for para ser crente, tem que ser de verdade.